1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, e desde Berseba até Dan, e tragam-me relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Ial multiplica o povo dele por 100, ó rei meu. Não são porventura todos eles súdito de meu amo? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Não podemos fazer algo além do que Ial nos permite, porque senão vamos violar a lei de Ial. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Ial, e por isso ele puniu Israel. Vejam, por causa de um homem, Israel foi punido. Por causa da desobediência de um, Israel foi punido. Não podemos fazer nada, irmão, além do que o Criador nos permite. Verso 8. Então Davi disse a Ial: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi reconheceu que transgrediu a lei do Criador. Então Ial disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi: assim diz Ial, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu o executarei contra você. Mas Ial não falou diretamente com Davi. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes ele não fala direto com o mensageiro, ele usa outro mensageiro. E Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz Ial, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Ial, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Ial assolando todas as regiões de Israel. Irmãos, decida agora como devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Ial. Então eu falo: eu prefiro cair na mão de Ial. Ele falou que prefiro cair na mão de Ial, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Ial enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Ial enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo já fazê-lo, Ial olhou e arrependeu-se. Arrependeu-se de trazer catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Daquele momento, o anjo de Ial estava perto da eira de Araúna, o Jebuseus. Davi olhou para cima e viu o anjo do Ial entre o céu e a terra, com uma espada na mão
erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Aqui nós podemos ver que Davi se arrependeu e certamente todos se humilharam diante de Ial, vestido de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Então Davi disse a Ial: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O mensageiro, se ele desobedecer às ordens de Ial, ele deve voltar rápido, porque algumas ovelhas podem ser punidas por conta da desobediência dele. E ele fala: o que eles fizeram? Questionando com Ial, com o anjo. E Ial, ele falando com Ial: ó meu Ial, o que o teu castigo caia sobre mim, mas não sobre o teu povo. Aí ele veio, trouxe a responsabilidade para ele. Reconheceu que a responsabilidade de receber o castigo, todo o castigo era para ele. Reconheceu, irmãos, que ele não deve fazer nada além do que Ial lhe revela. O mensageiro de Ial deve reconhecer o seu erro e saber que o espírito de Ial está com ele e que o espírito de Ial, o Ruach Kadosh de Ial, somente o Ruach deve falar e revelar para ele. Depois disso, o anjo de Ial mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Ial. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade que havia falado em nome de Ial. Vejam, irmãos, Davi precisou sofrer um dano. Ainda bem que ele se arrependeu e voltou, e ali construiu um altar a Ial. E como eu já disse antes, Ial teve misericórdia dele e o aceitou de volta. Vejamos, irmãos, essa passagem é o Ruach Kadosh do Ial e nos permitiu passar para todos a seguinte mensagem: temos que tomar cuidado quanto às previsões, os sonhos, para que não aborrecemos o nosso Criador. Ele nos dará a resposta de tudo. Ele não deixa nenhum dos seus na ignorância. Basta esperar nele e ele tudo fará. Paz de Alcha a todos.